Bom dia, amigos. Amigo, irmão do caminho, né? Nós estamos no quarto sábado, hoje é a Jane que vai trazer para nós o tema Não rejeites a confiança, em nenhum momento. Né? Então nós vamos colocar agora os cursos de humildade, está na tela? Vou colocar de novo. Tá. Então, na terça-feira, às 19 horas, é o estudo do ERD, estudo sistematizado da doutrina espírita, turma 1. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo de O Livro dos Espíritos, presencial e aberto ao público. Eu lembrei aqui agora, quem está estudando o Livro dos Espíritos? Eu estava vendo um desses reformadores, o Livro dos Espíritos, né? Para quem não sabe, qualquer dificuldade, qualquer assunto, está no Livro dos Espíritos. Né? Então, preciso... O Divaldo fala para a gente ler a primeira vez, ler a segunda, ler a terceira, depois estudar. Então, quinta-feira de 19 a 20 horas, estudo do Livro dos Espíritos. Quinta-feira de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Sábados, às 10h30, é o ERD. Doutrina Espírita, estudo sistematizado da Doutrina Espírita, turma 2. Convidamos para trazer também, né? Continua pedindo o pó de café, as cascas da fruta, casca de uva para a horta, né? Para alimentar a horta, as minhocas, e depois alimentar a gente, com que vai sair de lá. Então, na próxima terça-feira, que é dia 27, é você ou tem erro aqui? É você mesmo. Rogativa das mãos. Vamos então à nossa página. A lição 109, o livro Fonte Viva, com o título A Exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar a cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque neles observe a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas.
O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Graças a Deus. Jesus, mestre, irmão e médico de nossas almas, estamos agradecendo, pois estamos reunidos em nome do bem, para a nossa tarefa abençoada da manhã de hoje. Que a paz deste momento, a harmonia, a tranquilidade que experimentamos, seja também para os nossos irmãos, companheiros que caminham lado a lado conosco. Envolvemos nossos lares, nossos familiares, os irmãos enfermos, os nossos irmãos, neste momento, que passam por dificuldades, os nossos irmãos acamados, nos lares, nos hospitais, e ajuda sempre o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe, sua falange amiga, possa atender os nossos irmãos diante das necessidades de cada um. E que cada companheiro receba o auxílio necessário para renovar a sua caminhada no caminho do bem e da paz. Pedimos sempre a orientação da espiritualidade amiga, dos benfeitores, para que nos ajude na nossa caminhada e que sejamos sempre os trabalhadores na conquista da paz e que possamos sempre fazer mais e melhor na ajuda aos nossos irmãos que caminham conosco. Que a paz deste momento envolva os nossos irmãos que deixaram o corpo físico e retornaram à pátria maior, à pátria espiritual, o mundo verdadeiro. Agradecemos porque estamos reunidos, pedimos à espiritualidade amiga o amparo e o auxílio à nossa irmã Jane, que vai trazer o estudo para nós na manhã de hoje. Agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a Jesus e agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Estamos assim iniciando a nossa reunião de estudo da manhã e assim seja. Convidamos então a nossa irmã Jana para o estudo da manhã. Não rejeite a confiança. Bom dia a todos, bom dia. E dessa vez eu não estou abrindo o mês, estou fechando o mês. Quer dizer, mas já abri também, né? Então, hoje, fechando aí o segundo mês desse ano, que ainda está novinho para nós, nós vamos ter uma recomendação muito importante e que está em nossas mãos. É a lição 128 do livro Fonte Viva, que é um livro da coleção de Emmanuel, um livro muito interessante, um livro de páginas muito interessante, que está sempre sendo divulgado aqui nas nossas páginas de abertura e que também é um livro muito recomendado para nós lermos diariamente em casa, para fazermos o Evangelho no lar e para todo dia, pelo menos, ler um trechinho, um pedacinho, parar, meditar um pouco. Que esse Espírito Emmanuel tem uma bagagem, uma experiência muito grande na lida do cristianismo,
aquele espírito que aprendeu, como todos nós estamos aprendendo, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias faltas. Ele ressignificou esse ensinamento do Cristo e vale a pena estudarmos com ele. E, segundo alguns dizem, esse Espírito Emmanuel, né, que foi o guia espiritual do Chico Xavier, ele está reencarnado. Emmanuel hoje está reencarnado em São Paulo, porque dentro dessa trajetória entre ele e Chico Xavier, que são dois espíritos que já vêm também juntos há bastante tempo nas experiências aí da vida, um encarnado, o outro desencarnado, ajudando, guiando. Agora Chico desencarnado e Emmanuel encarnado. E é assim com todos nós. Vamos aprendendo com as nossas experiências e com as experiências dos que nos antecederam também. Então, por isso, nesse mês, nós tivemos, acho que, duas páginas desse livro sendo um pouco mais analisadas. E esse é interessante, porque o nosso tema do mês é cuidar do corpo e do espírito. Esse é o tema central que estamos o mês todo de fevereiro estudando. E hoje, quando vamos falar sobre não rejeitar a confiança, nós não estaremos falando diretamente do corpo físico. Foi interessante na terça-feira passada, se não me engano, que a Bárbara, na retrasada, que a Bárbara falou sobre a prece, a rogativa do estômago, né? E na próxima terça-feira eu vou falar sobre a rogativa das mãos. Então, nós sabemos, o Lauro falou aqui sobre o Livro dos Espíritos, sabemos que todos os temas, todos os assuntos podem ser estudados à luz da doutrina espírita e que nunca vai se encerrar na questão material. Então, não rejeitar a confiança está diretamente ligado a cuidar do corpo e cuidar do espírito. Mas quando vamos falar de confiança, né, que é um movimento importantíssimo, individual, e que precisa também ser trabalhado, aparentemente estamos falando diretamente ao espírito. Mas as consequências dessa falha e desse cuidado com o espírito também vai se refletir no corpo físico. Porque o corpo físico, através do corpo físico, é que nós trazemos também as nossas experiências de espíritos que somos. O corpo físico também vai estar nesse movimento de aprendizado atendendo ao espírito, que é o que comanda tudo. Então, o espírito é que vai trabalhar a questão de não rejeitar a confiança. Mas os reflexos disso, dessa aceitação, né, que seria o contrário da rejeição, o reflexo disso vai estar aparente no nosso corpo físico. Então, o tempo todo nós estamos nesse movimento de corpo físico e de espírito que nós somos. Então, nessa página, deixa eu ver como é que eu começo aqui. Maria, tenta apagar essa luzinha ali, apaga as luzinhas da frente, por favor, que ela já ficar melhor. Ali, e eu também não gosto de ficar nesse púlpito aqui. Ali é uma imagem que eu já usei outras vezes, né? É o planeta Terra ali, olha, sendo pintadinho, olha, estou sofrendo uns retoquezinhos, detalhes, que já está ali, né, aparentemente pronto. Tem um lado meio celeste, outro lado mais quente, mas está recebendo uns retoquezinhos ali de um pintor inconfundível, né, de um artista inconfundível. Quem é esse artista inconfundível? Jesus, o governador espiritual do planeta. Então, simbolicamente, ele está ali dando uns toquezinhos, uns retoques, fazendo uns ajustes no planeta que já está plenamente ali constituído. Aí, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, é que ele fala para os hebreus: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, é Paulo que fala isso aos hebreus, preocupado que estava em manter, né, aquele povo confiante, manter aquele povo assim com os olhos, né, bem, assim, fazendo as juntas, né, fluírem bem, os movimentos fluírem bem. Então, ele fala para que não rejeitasse a vossa confiança. Porque eu não tenho como criar
a confiança em ninguém. Cada um vai precisar fazer esse seu movimento de confiança. E a Emmanuel comenta essa passagem, esse trecho aí da carta de Paulo, fazendo assim: não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Então, não jogar fora essa confiança que é um alimento do coração. Mas quando ele fala do coração, não é o coração material físico, mas o coração visto como a sede das emoções. Ele diz para nós não lançarmos fora, não jogarmos fora a confiança, porque é essa confiança que vai lubrificando, que vai alimentando as nossas emoções, simbolizadas pelo coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias, ou seja, das almas mais fracas, das almas mais desanimadas. Porque no nosso mundo de expiações e provas é comum que o mal ainda esteja em muita evidência. E às vezes nós vemos pessoas que consideramos como ímpios, né? Tirar a nossa coragem, a nossa vontade de fazer alguma coisa boa. Porque com os olhos materiais, vemos tantas vezes assim, puxa vida, aquela pessoa faz tudo errado, prejudica, não se esforça, atrapalha e está sempre progredindo, está sempre bem. Ainda tem aqueles que a justiça humana não alcança, né? Tem aqueles que cometem crimes mais graves e que a justiça humana não alcança, passa ileso, livre e leve da justiça humana, que também é bem limitada. Ontem, ouvindo o Haroldo Dutra Dias em mais uma de suas palestras, ele falava uma questão muito interessante com relação à justiça, que nós, no nosso plano, nós não fazemos justiça. O que nós chamamos de justiça, o que nós fazemos é o quê? Vingança. Exatamente. Aí ele até fala assim, por isso que eu gosto da Marvel, porque a Marvel fala a verdade. Ela não coloca no filme dela os justiceiros, ela coloca os vingadores. Ele até usa esse exemplo e eu achei muito interessante. Ele fala, a Marvel está perfeita nisso, ela não coloca justiceiro, ela coloca vingador, porque o que nós aqui chamamos de justiça, na verdade, é vingança. Então, muitas vezes, como nós vemos pessoas que nós consideramos que não são merecedoras de certos privilégios, de certo prestígio, às vezes até de certa condição financeira, de saúde e tudo mais, e nós julgamos que, como esse mundo não é justo, podemos ficar desanimados. Poxa, eu procuro fazer tudo certinho, para mim dá tudo errado. O outro não se preocupa com nada, progride, prospera, dá tudo certo. Geralmente, essa avaliação que nós fazemos é ligada às questões materiais. E que nós que estudamos o Espiritismo, nós que sabemos o que vai além da matéria física, sabemos que essa não é a realidade do espírito. Sabemos que a conta chega para todo mundo. Numa outra passagem, Chico Xavier também fala que aqueles que estão fazendo mal e progredindo, aparentemente, eles estão semeando. E nós outros, que podemos estar tentando fazer todo o bem e nada está dando certo, nós estamos fazendo o quê? Colhendo. Então, é o mesmo processo. E uma outra coisa que ele tem falado muito nas suas palestras é sobre o momento de colher e de semear. Que ele fala assim, geralmente, ninguém semeia chorando. Quando está semeando, está feliz, está sorrindo, semeando. Às vezes semeando mal, mas está feliz, sorrindo. Mas quando começa a colher os resultados daquele mal semeado, aí é hora de chorar. É isso aí. Não vai poder colher uma laranja-lima, né? Se semeou pimenta, não vai colher uma laranja-lima. Olha, mas pimenta é uma coisa até bem cheirosa. Eu não gosto, mas... Mas as taxinhas, o Gerson Simões Monteiro, um trabalhador da doutrina espírita, falava que, para a gente entender um pouquinho essa questão da expiação, da reparação, da colheita da semente, ele falava assim, vamos imaginar que nós estamos aqui nessa estrada. Passei esse pedaço da estrada e estou jogando taxinhas. Vou passando livremente, mas jogando taxinhas, cima de taxinhas. Só que quando eu chego ali, eu percebo que eu vou ter que voltar pela mesma estrada. Então, aonde é que eu vou pisar? Nas taxinhas que eu joguei ao longo da minha trajetória. Então, tudo isso é para a gente tentar compreender e não lançar fora a confiança, porque aparentemente os ímpios estão progredindo
e aqueles que não são, né, no nossa concepção, ímpios, não estão conseguindo progredir. Então, Emmanuel nos fala isso. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Então, muitas vezes, a virtude, a gente, não está dando certo, então eu vou parar de fazer o bem. Estou ajudando, não está dando de nada, vou parar de ajudar. Então, essa virtude ainda vacilante, muitas vezes, né, perde aí e deixa que o vício aumente, apareça muito mais, porque parece que o vício está sendo vitorioso. Isso é muito interessante, que qualquer conversa do dia a dia, nós vamos nos deparar com falas assim. Só depois que eu já tinha estudado tudo, conversando com um amigo à mesa de um café da manhã, ele falando exatamente sobre isso, bastante revoltado com as coisas da vida. E aí começa a fazer uma lista de coisas que o revoltam, e eu fico pensando por onde começar. Porque quando a pessoa está no auge da revolta, falando várias coisas que não está errado, mas a leitura que está sendo feita não é a mais adequada, é difícil se saber por onde você vai começar. Então, desde a primeira pessoa, né, por tudo para fora e tal, ou vai começar ou não. Porque dependendo, não dá para você falar naquele momento ali, é momento só de ouvir mesmo. Aí, Emmanuel ainda continuou comentando. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. Aí já começa a situar. Se nós nos dizemos cristãos, que buscamos conhecer e seguir a doutrina do Cristo, precisamos entender o planeta Terra como uma grande escola. Estamos matriculados nessa escola. E aí, nessa página, Emmanuel, ainda nesse primeiro momento, ele coloca: e a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Então, o corpo físico, a experiência física, é somente uma parte, é um estágio nosso como espírito nessa grande escola que é o planeta, que é o que Jesus nos coloca. Então, precisamos cobrar de nós mesmos essa certeza. Então, se eu me digo cristã, se eu procuro compreender a doutrina do Cristo e segui-lo, eu preciso prestar atenção no momento em que eu estou. Eu estou no momento de estágio, estou estagiando nessa escola. Então, nesse estágio, com certeza eu vou me deparar com dúvidas, com incompreensões, com momentos em que eu vou achar mesmo que não vale a pena fazer o bem, não vale a pena sofrer, não vale a pena se esforçar. Mas quando esses momentos começarem a ficar um pouco mais fortes, mais vibrantes em mim, eu preciso voltar aos ensinos de Jesus. Espera aí, a vida toda não se passa aqui. Minha existência inteira não é aqui. Esse estágio, eu vou me deparar com situações desse tipo que são próprias do planeta. Aí, falando com esse amigo, eu apenas falei assim, mas na minha compreensão, o planeta Terra é um mundo de expiações e de provas, o mal ainda prevalece, né? Nós estamos numa luta muito grande para modificar, para transformar o mal que ainda existe em nós mesmos, que nos achamos tão bons. Eu já me achei boa, não sei para que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Eu estava tão feliz, eu me achava uma pessoa boa. Depois que eu comecei a estudar, a tentar refletir, falei, nossa, está longe demais, não sei nem o que é a bondade ainda. E quando Jesus fala, né, que bom é o Pai, nossa, aí mesmo, né, nem colocar a viola no saco, você ia botar a cabeça toda ali e ficar escondidinha, envergonhada de uma ignorância tão grande. Então, tudo isso vai nos ajudando a manter a confiança. E aí, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando que no Evangelho segundo o Espiritismo, o que vai nos dar uma orientação bem direta é quando vai falar da vida futura. Esse capítulo fala do meu reino não é deste mundo. É Jesus esclarecendo que o reino dele não é desse mundo. Aí lá no item 2 do Evangelho está: por essas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter
e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, olha bem, a vida futura se constituir no maior objeto de preocupação do homem que está na Terra. E no próprio Evangelho a gente vai encontrar um outro item que fala também que o homem deve viver como devem viver os homens na Terra. Não é abandonar as questões materiais, mas lidar com elas dentro dessa concepção de que é passageiro, de que é um estágio, mas preocupados com o que é que nós estamos semeando agora para o nosso futuro e compreender o que nós estamos colhendo agora do que nós já semeamos no passado. Então, quando a gente fala dessa vida futura ser como essa meta, porque hoje nós estamos também todo o tempo plantando e todo o tempo colhendo. Ainda segue. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Então, sem essa crença na vida futura, tudo que Jesus falou e nos fala, né, até hoje, através dos evangelhos, não teria nenhum sentido. Porque se formos colocar com a vida presente, não dá de verdade nem para compreender. Não dá nem para discutir, para falar. Mas se nós colocarmos na meta, pensar na vida futura, somos espíritos que temos uma eternidade de aprendizagem pela frente. E também temos muitos séculos de aprendizagens também lá atrás. Se nós pensarmos dessa maneira, todo o ensino do Cristo vai se descortinar à nossa frente. Então, é por esse caminho aí que a gente precisa caminhar. Lá, esse capítulo é o capítulo 2 do Evangelho, no item 2, ainda continua. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, tanto é que está no capítulo 2, né, do Evangelho. Primeiro, no 1, ele vem falando que não veio destruir a lei. Jesus começa no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa esclarecendo para a gente já não começar a ter uma luta logo no primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Ele começa nos informando disso. Depois que ele vem falar que o reino dele não é desse mundo, no capítulo 2. Aí vem falando, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Então, só essa visão da vida futura é que vai nos mostrar a lei de Deus, estar de acordo com essa lei de Deus, e vai explicando anomalias, né, segundo a nossa concepção, que acontecem nessa vida. Inclusive desses ímpios, desses injustos progredir aos nossos olhos e de outros, né? Quantas vezes eu já ouvi, provavelmente já falei também, se não falei, pensei também, né? Quando vejo ali uma pessoa, aos meus olhos, uma pessoa de bem, perante a sociedade, pessoa de bem, sofrer um agravo, às vezes chegar até, né, a morte, e o outro que cometeu, né, aquele crime está livre, vivendo aí na sociedade livremente, podendo cometer outros crimes também. Então, no meu julgamento, eu julgo somente por aquele recorte daquele momento ali. Ao passo que, se eu coloco o olhar à vida futura, eu vou compreender que tipo de planeta estamos, que tipo de espíritos somos, quais as aprendizagens, as dores com as quais nós estaremos aí de braços dados com algumas dores. Tudo isso vai explicando, né, vai justificando o que nós passamos aqui no planeta Terra. Agora, se eu não tiver essa percepção, tudo perde sentido. Perde de verdade o sentido. Então, por isso que eu coloquei aqui para a gente rememorar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro dos Espíritos, também nós vamos encontrar na questão 958 essa pergunta. Por que tem o homem instintivamente horror ao nada? Né? Instintivamente, o ser humano tem horror ao nada. Por que esse horror? A resposta é simples, porque o nada não existe. Então, o nada não existe o nada.
até com relação ao vazio, né? Onde a gente pensa que está vazio, está cheio de elementos que os nossos olhos materiais, os nossos sentidos físicos não registram, mas está repleto de outros elementos. Então, o vazio não existe. E o nada, muito menos. Porque imagina um ente querido, um ser que amamos muito, desencarna, morre. E aí? Fica assim, né? Ué, e aí? O que está se passando? O que se dá? Para onde foi? Do que serviu toda aquela experiência que teve? Que sentido que pode estar fazendo aquela experiência de tanta dor naquele momento ali? Então, tudo isso causa horror, de verdade. Ainda tem a 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Então, ó, instintivamente, né? A gente pode reportar que a lei está gravada na nossa consciência, então é lá que a gente vai buscar esse instintivamente, que não existe o nada, e que tem uma vida futura. Às vezes a gente nem sabe, não entende de nada, não vai fazer nada, mas deve ter alguma coisa. Né? Deve ter alguma coisa. E a sabedoria popular já fala há bastante tempo sobre isso. Não, Deus sabe o que faz e eu não sei o que falo. Então, quer dizer, eu não encontro explicação lógica, eu não consigo ainda compreender, aí eu transfiro. Não, mas Deus sabe o que faz, eu não sei o que eu falo, deve ter alguma coisa. Né? Não é possível que tudo isso simplesmente deixe de existir. Então, instintivamente, nós trazemos pelas nossas experiências. A resposta é essa. Já dissemos, ele disse lá na 393, eles, né? Antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, né, essa intuição de que o nada não existe, de que existe uma vida futura, nós já trazemos. Nenhum de nós aqui é espírito pela primeira vez encarnado no planeta, tá? Se tem alguém querendo dizer, não, comecei agora, começou nada. A Terra não é planeta para espíritos recém-criados. A Terra é planeta, né, já não está se afastando, já saiu desse primitivismo, né, já vai se afastando até da situação de expiações e de provas. Então, não tem ninguém aqui sem experiências anteriores de encarnações. Então, a gente já sabe que já viveu, que já morreu, que já teve experiências boas, que teve outras que não foram tão boas. A gente sabe até por que a gente voltou. A maioria não lembra com todos os detalhes, mas essa ideia instintiva, as intuições que nós desprezamos tanto, aquelas ideias que nossos amigos espirituais sopram aos nossos ouvidos, que nós não damos atenção, tudo isso vai nos relembrando, vai nos ajudando nessa trajetória diária aí. É por isso que instintivamente rejeitamos o nada, instintivamente, né? Nem que seja para manter essa confiança aqui, não, deve ter alguma coisa, gente. Alguma explicação tem. Em algum momento vamos explicar isso tudo que está acontecendo aqui. Aí é a prepotência e o orgulho que fala, né? Não, vão me explicar tintim por tintim. Vamos explicar sim, nós vamos entender sim. Algumas vezes com arrogância, depois com... Quando tiver melhoradinho, né? Com um pouco mais de humildade. Oi, Laurinha. Já tivemos a cabeça cortada, já cortamos a cabeça dos outros, nessa caminhada aqui. Me lembra não, Laura, não lembra não. Eu sempre fui boazinha. Não me lembro dessas coisas. E graças a Deus, deixa quieto. E ao véu do esquecimento, até essas verdades assim, que nós sabemos que, de fato, né, já tivemos essas experiências, mas elas não nos vêm dessa maneira. Né? E a quantidade de reencarnações que a gente lembra, lá, eu sempre falo lá do telão, não são todas, são algumas as que nós podemos suportar e que vão nos ser úteis. Tá? Nada virá como castigo ou como que não lhe seja útil. Então, alguns trechinhos que Kardec comenta essa pergunta. É maior, mas eu coloquei uns trechinhos. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugne a razão. O homem que mais despreocupado seja durante a vida, em chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente nutre a esperança. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens
e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte, com efeito que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito. As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Então, instintivamente, nós percebemos isso aí. Não é possível sumir no nada, desaparecer de fato. Então, tudo isso também é bastante consolador. Essa verdade é consoladora. E aí, voltando, Jesus, quando ele vai falar do jugo leve, no item 1, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, São Mateus é quem registra essa passagem de Jesus quando fala do jugo leve. Então, instintivamente, nós temos, e para essa manutenção da confiança, voltemos a Jesus, nos aproximemos dele ao máximo, para que a gente mantenha essa fé, essa confiança, essa certeza de que nada se perde, de que vale a pena continuarmos na luta que empreendemos diariamente pelo nosso melhoramento. A Emmanuel, comentando ainda essa página, fala assim: todos os séculos tiveram soberanos dominadores, provavelmente nós mesmos, Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem a casa fria da morte. Então, todas essas personalidades que já existiram ao longo dos séculos e que provavelmente nós participamos, ou como essas próprias personalidades, ou como aquela multidão, apoiando pensamentos e ações e atitudes desse jeito, tudo isso passou. Essa personalidade acabou ali no sepulcro, encerrou com aquela vida física. Agora, as ações, as atitudes, os atos permanecem. Que a individualidade permanece. Ali no trechinho da página que o Lauro leu, falava de Pedro, que Jesus sabe, Jesus nos conhece, Deus sabe, Deus nos conhece, sabe do que nós somos capazes de fazer e ainda assim não nos julga, nos apoia, nos orienta, nos acompanha para que a gente faça da melhor forma possível. Ali fala que Jesus sabia da fragilidade de Pedro. E é muito interessante quando você acompanha a trajetória de Pedro até aquele momento em que ele nega Jesus 3 vezes, Quando o galo canta e ele nega Jesus 3 vezes. O Pedro, depois daquela negação ali, e você vai ler no livro Paulo e Estevão, a atitude de Pedro ali à frente da casa do caminho, gente, é outro Pedro. A atitude, a firmeza, todo o respeito que ele conquista daquela comunidade, como ele administra as questões controversas do grupo, para que não virasse ali a casa do caminho mais um espaço do farisaísmo, para que a casa do caminho seguisse de verdade ali na trajetória do Cristo, o quanto ele luta, o quanto ele apazigua questões, quando vou falar da circuncisão, por exemplo, dos atos exteriores, é um outro Pedro que vai lá e apazigua aquela questão toda. Não é aquele Pedro que, quando o soldado vem prender Jesus, ele faz o quê? Desembainha a espada e arranca a orelha do soldado. É um outro Pedro. E a partir daquele ato extremo do qual ele se ressente muito, se arrepende muito e muda a trajetória de vida dele após a negação de Jesus. Então, Jesus sabe
do que ele era capaz, mas também sabia de todo o potencial que, quando ele quisesse, poderia desenvolver nele mesmo. E é exatamente como acontece com cada um de nós. Jesus sabe do que somos capazes, mas sabe também do que nós somos capazes quando nós cairmos, né, em nós mesmos, né, caindo em si. Uma das páginas também é essa, é caindo em si. Gosto demais dessa página que Emmanuel comenta, é caindo em si. Quando cada um cair em si, perceber todo o potencial e quais os melhores caminhos para atingir o que todos nós atingiremos. Nossa, seremos outras pessoas. Não, seremos nós mesmos, mas pareceremos outras pessoas. Porque também tem isso. Sempre nós mesmos, gente. Uma vez criados, uma vez saídos ali do sopro do Criador, não tem mais jeito. Eu sempre uso o exemplo da roda gigante, né? Não teve jeito. Comprei o ingresso, fiquei na fila e começou aquele trac. Quando o primeiro momento que vai fazer assim para descer, você pode gritar, pode espernear, pode fazer o que quiser, mas vai descer. Então, não vai ter jeito. É horrível, né, Joaninha? Nossa, parece que a alma sai do corpo. Parece que a alma sai, a montanha-russa. A roda gigante ainda é mais gostosa, mas a montanha-russa, gente, que arrependimento. E já fui várias vezes. É a mesma coisa. Fomos criados simples e ignorantes. Recebemos aquele sopro do Criador. Estamos vivos. Não tem mais como voltar atrás. Não tem mais como morrer. Vamos trocando as vestes físicas, vamos executando outros papéis, vamos aprendendo outras lições, mas sempre nós mesmos. Uma coisa boa, aperfeiçoados. Olha, sempre nós mesmos melhores, aperfeiçoados. Ah, não pode ser, estou tão insatisfeita com as minhas atitudes. Ótimo, que bom. É a partir desse incômodo aí que nós vamos mudar. Mudar dá trabalho. Mudar exige. Não é agradável, nada disso. Mas é fundamental, é necessário. Não temos como fugir a essa realidade. Somos espíritos estagiando no plano físico. E é um plano maravilhoso, não é? Vocês olharam para o céu hoje? Que céu bonito. Está prometendo chuva por aí, mas amanheceu bonito, amanheceu azul. Então, não tem mais como. O jugo leve. Voltemos a Jesus, ouçamos as suas palavras, sintamos a sua presença, que é constante. É constante. Essa manutenção do equilíbrio através de Jesus é constante. Então, voltemos a Ele. E ainda continua, no item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, voltemos a Jesus, né? Lembremos desse convite que ele faz. E ele não faz distinção. Todos vós, né? Todos nós, que em algum momento estaremos cansados, fatigados, desesperançados, né, com dores mais fortes, em algum momento todos nós nos encontraremos assim. Então, né, ouvir Jesus, trazer Jesus para mais perto, confiar, é o que vai nos ajudar a atravessar aquele momento ali que também passa. Essa fé, essa certeza, essa confiança é o que vai nos trazer a consolação. É o que vai consolar nosso coração nesses momentos. Vai acabar com toda a dor? Não. Vai fazer voltar a situação anterior que tínhamos vivido? Não. Mas vai, né, consolar, colocar uma capa assim, um pouco mais forte, mais firme nas emoções, para que a gente atravesse, compreenda aquele momento como sendo importante também e parte do aprendizado. Tudo isso.
mas com a certeza, com esse pensamento na vida futura. Imagina, né, aqueles, como fala ali, aqueles que não acreditam em nada disso, aqueles que ainda não pararam para ouvir essa voz interna. O sofrimento é muito maior, porque não tem no que se ancorar, não tem aquele conforto, então é bem mais complicado. Mas em algum momento terá. Não temos como fugir a essa realidade. Entretanto, tem a nossa parte, tá, gente? Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada, que a lei é de Deus, mas Jesus ensina vivendo, né? Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a lei divina impõe esse dever, né? Amor e caridade. Sempre precisamos, ainda precisaremos por muito tempo, desses guias, né? Dessas diretrizes para a nossa caminhada. Lá quando vem a época de Moisés, quando estávamos, né, a época de Moisés, e que ele traz a lei divina em forma dos 10 mandamentos, vai esmiuçando o proceder de cada um, fora a lei civil que também ele necessitou colocar ali. Era um Deus que punia, era um Deus que precisava ser temido, era diferente da época em que Jesus veio, porque nós já estávamos mais adiantados, e aí pôde nos apresentar um Deus amoroso, um Deus que não pune, um Deus que é Pai, a essa medida. E agora, com o Espiritismo, nós podemos descortinar muito, de forma muito mais clara, a questão da vida futura, dessa continuidade, do dever de amor que nós temos. Lá em Moisés, não dava para falar, como Jesus falou, de amar os inimigos. Não dava para reduzir os 10 mandamentos em 2, como Jesus reduziu. Porque de 10, Jesus coloca para 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Mas amar a Deus e amar ao próximo, nos 10 está tudo ali embutido, só que mais, né, esmiuçado. Então, essa lei, aí a doutrina coloca como dever o amor e a caridade. É a observância da lei de Deus, porque dessa maneira nós conseguiremos nos aproximar mais e melhor do Cristo, do guia e modelo da humanidade. Então, esse é o dever, o amor e a caridade. Aí, novamente, né, Emmanuel, que já é o finalzinho aqui da página, nós já vamos partindo aqui para o encerramento dessa lição 180 do livro Fonte Viva, a Emmanuel coloca de novo: não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão, aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. Receitinha, gente. Todos os ingredientes colocados aí na receitinha. Então, para nós não rejeitarmos a fé. Como ele faz um fechamento aqui, falando de como ele começou. Vemos os ímpios, os injustos progredirem dentro das convenções humanas, e aí a nossa fé pode ficar, né, um pouco mais enfraquecida. Nós podemos começar a rejeitar a esperança, achar que não tem mesmo esperança. A humanidade não tem jeito. O ser humano não tem mais jeito. Tem, sempre terá. Aí, lembrando novamente o Gerson Simões Monteiro, quando ele contou de uma visita que ele fez ao presídio, que ele fazia regularmente essas visitas aos presídios, e ele está falando dessa questão da evolução, né, de todos sermos muito amados de Deus. E aí um apenado, né, uma das pessoas que estava presa, que tinha cometido delitos bem graves, pergunta para ele: eu também? Quando ele fala, né, desse amor incondicional, ele pergunta se ele também está incluído naquele amor divino. Então, se naquele momento essa sementinha plantada, na resposta positiva que certamente ele recebeu,
a partir dali, se sentir amado, né? Se sentir conduzido por uma força maior, enche de esperança. Né? Agora está mais difícil, mas sempre vai ter um amanhecer, sempre vai ter uma nova oportunidade. Não perca a esperança, né? Insista na prática do bem, insista na lei de amor, insista em vencer, em diminuir o orgulho, a prepotência, e insista em aumentar, em fomentar em si mesmo, ali falar generosidade, ó, ser, né, generoso, otimista, diligente no bem, né? Insistir no bem, manter o otimismo, não é ser alienado, não é isso. Não é falar, não, porque não tem problema nenhum, não tenho problemas. Não é disso que está se falando. Está se falando do peso que pode ser aliviado a partir da manutenção da fé, da esperança, da certeza da vida futura, da certeza que nada, né, se acaba com a morte do corpo físico, de que nós progredimos todo o tempo e que não estamos sozinhos nessa caminhada, nessa trajetória, e tudo isso só cada um é que pode mover em si mesmo. Quem está por fora, o entorno, pode fomentar, pode ajudar, pode incentivar, mas o movimento mesmo é feito individualmente. Cada um vai fazer em si esse movimento de renovação. Cada um vai aceitar a confiança, vai trazer para si essa confiança, vai deixar, vai parar de rejeitá-la. Ainda fala assim, lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Aí na coleção do André Luiz, aquela coleção que fala sobre a vida, né, no plano espiritual, o último livro dessa coleção, que é E a Vida Continua, que está passando novamente na rádio novela, é muito interessante como, né, ali a gente consegue, a gente está vendo algo já, fato já acontecido, a gente consegue perceber todas as estratégias para que a gente viva as experiências que precisamos viver. Não acontece só naquele caso que está no livro, acontece com a gente o tempo todo. E só lá na frente que a gente relembra, puxa, então quando aconteceu aquilo, era para me alertar de tal coisa. Aquele momento lá que estava tão difícil e tudo, era para me sustentar nesse momento aqui. Quando cada um para também perceber e pensar nas suas experiências de vida, vai perceber todo o cuidado que a providência tem com cada um de nós, para que a esperança seja mantida, para que o recurso nos chegue, para que a gente bata nas portas certas, para que a gente tenha certeza de que essas portas também irão se abrir, para que a gente lembre aí da imortalidade. Nós não começamos nesse berço material dessa existência, nós não vamos terminar no túmulo também dessa existência aqui. Tem muito mais aí para a gente. E já encerrando, ainda Emmanuel, nessa mesma página, fala: a carne é apenas tua veste. Ai, que beleza! Não esquece, corpo físico é roupa do espírito. Já trocamos tantas vezes essa roupa, né? Então, a carne é apenas tua veste. Importantíssimo, instrumento fundamental para a evolução do espírito. Uma máquina magnífica, talhada assim, com toda a perfeição. O corpo físico é incrível, é magnífico, é maravilhoso. Tanto que a gente até se apaixona por ele, né? É um problema também o excesso, né? Então é divino, é maravilhoso. Mas, gente, é só uma roupa. Isso não quer dizer desprezá-lo, com certeza não, é fundamental. Vamos cuidar bem dessa veste, né? Manter essa veste direitinha, limpinha, passada, asseada, em dia aí com as atividades físicas, né? Cuidando mesmo dele, para que nós, espíritos, tenhamos uma experiência assim, no máximo potencial que essa roupa pode nos proporcionar. Mas é apenas uma veste. É apenas uma roupa fundamental. A luta e aprimora-te.
trabalha e realiza com o Cristo e aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira. Aí não é vingativa, não. Aí é justiça mesmo, que é divina. Só quem julga, né? Só Deus pode julgar, né? Sempre justiceira amanhã. Então, nesse finalzinho, né? Luta e aprimora-te. É o nosso papel. Trabalhe e realiza com o Cristo, com o guia e modelo, não sozinho, não só pelo nosso pensamento, porque é ínfimo. Nossa forma de enxergar é mínima ainda. Somos verdadeiros cegos guiando outros cegos, mas é um passo importante também. Então, com Cristo, temos aí o Evangelho e aguarda confiante o futuro, né? Ainda que não sejamos completistas, mas vamos confiar que fizemos o melhor que estava ao nosso alcance. Não, eu dei o meu melhor. Lá no final, o resultado não foi tão bom, mas eu dei o meu melhor. E isso vai fazer com que eu mantenha minha confiança. Vou confiar, né, que eu lutei. Também lá, acho que é de Paulo também que fala que lutou o bom combate, né? Lutar o bom combate, né? Não esmorecer, lutar até vencer. Nem que seja vencer um simples estágio. Então tá lá. A vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Então, o que estamos semeando hoje, o que estamos plantando hoje, espera, né, na colheita que vai se dar amanhã. Então, não vamos abrir mão da confiança, não vamos rejeitar a confiança. Estejamos confiantes que um futuro bem melhor nos aguarda, mas requer de nós o exercício do amor e da caridade, inclusive conosco, tá? Nos amarmos também, exercermos a caridade também com a nossa experiência. Então, que Deus nos auxilie sempre, que estejamos sempre confiantes. Então, agradecemos a Jane que trouxe o estudo tão importante da manhã de hoje. Né? Não rejeites a confiança, é preciso confiar. Né? As lições, a todo momento, nos fala dessa confiança, de fé no futuro. Né? Não vamos acabar no túmulo, tudo continua. Né? Como a gente colocou, o nada não existe. E está lá no céu e inferno. O nada não existe. É muito melhor do que acabar no túmulo, né? Porque continuamos a nossa tarefa evolutiva, né? Continuamos trabalhando. É uma oportunidade. Né? Então, estamos agradecendo aos amigos espirituais, a Jesus e a Deus, nosso Pai, agradecendo mais uma vez pelo encontro da manhã de hoje com os nossos irmãos encarnados, os nossos irmãos que estão fora do corpo físico, mas permanecem estudando conosco. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que a paz deste momento, a alegria do nosso ambiente, envolva todos os nossos irmãos, os companheiros em momentos de dificuldade, de aflições, os nossos irmãos que foram envolvidos, estão aflitos com o temporal que passou, a chuva, e receba sempre o auxílio da espiritualidade amiga para recomeçar sempre. Temos certeza da ajuda e do amparo da espiritualidade amiga para esses irmãos companheiros que caminham conosco. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de aprendermos mais um pouco com as lições que chegam. Em nome de todo o bem, da espiritualidade amiga, dos benfeitores,
de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, estamos encerrando a primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos agora para o passo, né? Quem tiver